Bem-vindo ao Releituras do Reino Celestial, onde cada história é renascida através da voz, da imagem e da emoção. Hoje, iniciamos a jornada de sobrevivendo como um gênio em tempo emprestado. Um conto sobre um destino condenado e um possível despertar. O frio da madrugada descia como uma lâmina sobre a colina por trás da mansão da família Jong. Se o vento tivesse cor, seria cinza. Ali, em silêncio, Yong-shin e os poucos que restaram da tragédia executavam a última tarefa de honra que ainda lhes cabia: enterrar os mortos. Passaram a noite entre cavas e pedras, carregando os corpos que antes tinham nome, rosto, histórias. Agora seriam apenas lembrança. A terra os abraçaria e, com sorte, as sementes da próxima estação floresceriam sobre eles. Yong-shin estava coberto de sujeira. Seus cabelos longos e escuros colavam na testa suada e seus olhos pareciam ver algo além do horizonte. Sua sobrinha Hei-ah, encolhida num canto da clareira, ora chorava, ora adormecia, oscilando entre o medo e o cansaço. Ninguém a consolava, ninguém ousava quebrar o silêncio que a perda impunha. "Acabou", disse ele. O mordomo-chefe, de joelhos ao lado de uma sepultura, apenas assentiu. Era uma colina sem nome. Agora é uma montanha triste. Não, agora é o fim da família Jong. Os guerreiros da seita Jongnan, Cliff Edge Sword e Punho Tranquilo estavam imundos, mas seus olhos brilhavam com a honra dos justos. Yong-shin, diante deles, inclinou-se em agradecimento. Ajudaram além do que podiam, por isso minha gratidão é eterna. Cliff Edge Sword respondeu com simplicidade. Agora somos todos discípulos, não há dívida entre irmãos de espada. Punho Tranquilo, com suas sobrancelhas grossas franzidas, completou. E falhamos em impedir o que houve, isso também nos pertence. Jun-san, que partia para Jongnan com Hei-ah, se aproximou. Sua expressão era de alguém que viu a morte e percebeu o peso da covardia. Quando nos reencontrarmos, serei o irmão que deveria ter sido, mas você precisa sobreviver. Yong-shin não hesitou. Você chegou tarde a Jongnan, não tem talento, vai treinar até morrer, cuide bem dela. Jun-san ficou sem palavras, apenas assentiu, apertando a pequena Hei-ah contra o peito. Mordomo-chefe com um embrulho. Yong-shin se aproxima. Para onde vai agora, chefe de mesa? O velho homem ajeitou o pano que levava nas costas e respondeu. Há ramos da família Jong espalhados por Namyang. Se houver um descendente vivo, estarei lá. A família Jong caiu, insistiu Yong-shin, olhando para o solo. Mas não morreu. Ainda temos terras, ainda temos herança. Alguém precisa manter a chama. Yong-shin abaixou os olhos. Ele nunca havia compreendido o quanto aquele homem servira em silêncio. Vou para a seita do Forte Desolado. Se puder, nos veremos. Espero que viva muito, jovem mestre. Pela primeira vez, ele estava fora do condado de Xinye. A estrada era longa e os perigos numerosos. As roupas nobres chamavam a atenção e os olhos famintos estavam em toda parte. Espadachins errantes, acompanhantes armados, bandidos disfarçados de comerciantes. Todos os lobos do mundo vinham farejar Yong-shin, mas nenhum deles sobreviveu à sua espada. A cada batalha, sua lâmina ficava mais rápida, mais afiada, mais precisa. O treinamento dinâmico da família Jeng fundia-se à realidade. Seus músculos se moldavam à arte, seu corpo cada vez mais adaptado. Ele não via mais a própria espada quando atacava, e os inimigos tampouco viam antes de cair. Isso eles chamam de arte divina. Yangyang, a cidade onde o mundo convergia. Mercadores, artistas marciais, viajantes. Todos vinham para a seita do Forte Desolado. Em uma taverna apinhada, Yong-shin encontrou um jovem falante. Veio fazer o exame também, irmãozinho? Hyun-won-gyang, um personagem excêntrico, mas não desonesto. Falava demais, ria de si mesmo e parecia ter boas intenções. Explicou tudo: o exame desolado, a competição, os desafios. Milhares de candidatos, poucos escolhidos. Você consegue, mas não se iluda, aquilo lá é um mundo à parte. Yong-shin apenas assentiu, comendo em silêncio.
O portão da seita era um gigante de pedra, guardado por muros em camadas e um fosso profundo. E ainda assim, estava aberto. Eles entraram, sem cerimônia, sem convite. O escriba anunciou: Jang Yong-shin, número 13, campo de treinamento. O primeiro exame o aguardava. A técnica da espada rápida, do treinamento solitário nas montanhas, as muralhas da seita mais poderosa do mundo marcial. Yan-shin, agora reconhecido não por seu nome, mas por sua lâmina, estava prestes a cruzar uma nova fronteira. O tempo da observação havia terminado. A partir de agora, ele seria julgado pela sua espada. Foi então que ele deu o primeiro passo no salão de avaliação da Fortaleza Desolada, e ali o silêncio seria cortado. Não, eu não. O examinador falava com o desinteresse de quem já havia julgado dezenas, mas sua presença carregava autoridade. Demonstre seu golpe de espada mais rápido. Um único golpe. Eu observarei. Yan-shin assentiu. A simplicidade do teste era quase tranquilizante. Mas antes que pudesse se preparar, uma voz o interrompeu. Eu vou primeiro. Ryon Wan-chang, nervoso, mas determinado. Yan-shin apenas deu um leve aceno, permitindo-lhe a vez. Você questiona a avaliação da sua verdadeira natureza? Não, eu não. O examinador falava com o desinteresse de quem já havia julgado dezenas, mas sua presença carregava autoridade. Demonstre seu golpe de espada mais rápido. Um único golpe. Eu observarei. Yan-shin assentiu. A simplicidade do teste era quase tranquilizante. Mas antes que pudesse se preparar, uma voz o interrompeu. Eu vou primeiro. Ryon Wan-chang, nervoso mas determinado. Yan-shin apenas deu um leve aceno, permitindo-lhe a vez. A espada de Wan-chang brilhou em um arco. Sua técnica era limpa, fluida, poderosa. Os espectadores reagiram. Eu nem vi. Isso foi incrível. O examinador, sem muito entusiasmo, assentiu, mas pegou a ficha de Wan-chang. Ele havia passado. Se o examinador pegar sua ficha, você passou. Se mandarem devolvê-la, você falhou, sussurrou Wan-chang. Chegou sua vez. A multidão o observava com uma mistura de desprezo e curiosidade. Ninguém apostava nele. Ele não disse nada, apenas colocou a mão no punho da espada. No momento seguinte, nada pareceu acontecer. A espada estava fora da bainha, e Yan-shin sequer percebera. O examinador respirou fundo. O futuro da Fortaleza Desolada está aqui. Silêncio, choque. Wan-chang o encarava de olhos arregalados. Yan-shin ainda tentava entender, nem vira seu próprio movimento. Você é de alguma família famosa? Perguntou Wan-chang, ainda pasmo. Yan-shin sorriu. Aqui só importam habilidades, esforço e potencial. Foi a despedida. Wan-chang foi para outra pousada e sumiu por dias. Durante as semanas seguintes, Yan-shin se dedicou. Espada veloz, treinamento dinâmico, códice do quebrador do destino. Treinava ao ar livre e à noite ampliava seu ki em silêncio. Não buscava criar algo novo, queria domínio total. Chegara o dia do segundo teste, o verdadeiro confronto. A fortaleza era gigantesca, pavilhões esplêndidos, artistas marciais experientes, servos organizando os candidatos. Yan-shin reencontrou Wan-chang. Jovem mestre Jong, você cresceu! E você continua usando esse cachecol chamativo. Fez algumas conquistas também. Conversavam como irmãos. Havia rumores. Um quilim branco participaria do exame, um prodígio da família Nangung. Ele derrotou bandidos, matou o mestre da seita tirana e venceu a Assembleia Yonbong. Yan-shin estreitou os olhos. O mundo marcial era mais vasto do que pensava. O jardim era bonito, mas ninguém notava. Alguns meditavam, outros tremiam. Yan-shin gerava sua energia em silêncio. Estava pronto. Yan-shin do país de Xinye deu um passo à frente. Wan-chang sorriu. Vamos nos ver de novo, aqui dentro. Yan-shin seguiu, sua mão no punho da espada. O espadachim riu, dentes amarelos, insultos tolos.
Você é só uma mariposa. Ele não terminou a frase, e Yonxin o acertou na boca com a bainha antes do primeiro golpe ser desferido. Mas a verdadeira prova com apenas um golpe. Mas a verdadeira prova ainda estava à frente. Enquanto os nomes ecoavam pelos pátios da Fortaleza Desolada, um novo desafio caminhava na direção de Yonxin. Um prodígio envolto em branco, chamado de Qilin, temido como uma lenda viva. E naquele instante, sob os olhares dos mestres e da elite do mundo marcial, duas forças colidiriam pela primeira vez. O primeiro oponente foi retirado desacordado, e agora a segunda e última luta do exame. Do outro lado da arena, avançava aquele que era chamado de Qilin Branco, Hua Xin da família Nangung. Seu porte era impecável, trajes brancos, olhos penetrantes, um espadachim que parecia moldado pela própria vontade marcial. Yonxin observava em silêncio. Parece ter apenas 5 anos a mais que eu, mas a pressão que ele emanava era esmagadora. Sou Hua Xin, da família Nangung. Pratico a espada infinita que alcança o céu. Yonxin respondeu respeitoso. Treinei no treinamento dinâmico da família Zhong. As espadas estavam erguidas, a batalha prestes a começar. Mas Yonxin não sacou sua lâmina. Sua estratégia era o inesperado. Comecem, ordenou o examinador. Foi até o jardim ao norte, onde os aprovados esperavam. Os olhares se voltaram para ele. A espada quebrou, mas ele venceu. Que velocidade foi aquela? Yonxin não comemorou, estava focado em seu único golpe. O peso, a explosão do Qi, a coordenação perfeita. O problema era a espada. Relâmpago. Hein? É como estão te chamando aqui dentro. Relâmpago é um apelido. Por causa da espada rápida de um garoto? É o mundo marcial quem decide, e o nome já corre. Yonxin acenou, um pouco constrangido. Relâmpago, um título, um símbolo, um novo começo. Após mais um teste, vocês se tornarão guerreiros da Fortaleza Desolada. Aprendam, pratiquem, realizem tarefas e defendam este forte. Ninguém disse uma palavra, porque o próximo passo era conhecer o Senhor da Fortaleza Desolada. O escritório era uma estrutura viva, troncos e galhos retorcidos, móveis que cresciam da terra. Uma luz verde dourada preenchia o ar. E no centro, uma figura com vestes tingidas por folhas, sentada entre galhos. Eu sou Yonxin. Os olhos da figura se abriram, verdes, profundos, insondáveis. Narrador. Os olhos do Senhor da Fortaleza Desolada absorviam tudo, como se a alma dele estivesse sendo lida, julgada, compreendida. Aquela mulher não era apenas uma líder, era uma força da natureza, um ser de outro mundo. Você é descendente daquela criança, ela disse. Se você chegou até aqui, é porque curte esse tipo de história tanto quanto eu. Então já aproveita para deixar o like. Isso ajuda muito o canal a crescer. E se quiser continuar acompanhando as próximas reviravoltas de Yonxin, se inscreve e ativa o sininho. O Reino Celestial só está começando a se revelar. Foi diante daqueles olhos verdes, mais antigos que o próprio Império, que Yonxin entendeu. Sua entrada na seita do Forte Desolado era apenas o começo. Não bastava sobreviver.
Era preciso se erguer, mesmo entre monstros, e ser reconhecido como alguém que carrega uma espada que corta o destino. Você diz que ele é da sua linhagem? A voz do senhor da seita do Forte Desolado era calma, mas suas palavras perfuravam. Yenshin não hesitou, assentiu. Sua presença, mesmo diante de um governante absoluto, não vacilava. Ele é meu avô. Isso não é algo trivial, murmurou a senhora, os olhos verdes observando as marcas em seu corpo. O jovem não abaixou a cabeça. Sabia que feridas físicas não eram o que definiam alguém. Ela sorriu, um sorriso raro, acolhedor, mas também afiado. Gostei de você. Ele sabia, não era apenas por respeito. Ela havia visto algo, talvez o potencial, talvez o fim. Alguém como eu pode sobreviver comendo o fruto? Pode alcançar o que deseja. É possível obtê-lo? Depende de você. A conversa foi curta, mas carregava o peso de destinos. Sou agora um guerreiro da seita do Forte Desolado? Sim, pode ir, futuro líder da Brigada da Espada Divina. O que aconteceu lá dentro? Você passou? Yenshin sorriu. Sim, passei. Enquanto conversavam, Huaxin acenava de longe, silencioso, mas atento. Pouco depois, Wonshang subiu para sua vez. Quando voltou? Haha, agora sou da seita do Forte Desolado. Bem-vindos, sou subordinado do intendente-chefe. Venham, mostrarei seus alojamentos. Durante o caminho, Ji Daixing explicava. Nossa missão é evitar conflitos marciais. Somos guardiões silenciosos. Eles caminhavam por pátios magníficos, ouvindo sobre o incidente do demônio celestial, as rivalidades das 9 seitas e a tensão que pairava no mundo marcial. Os quartos eram opulentos, grandes, decorados com riqueza que refletia o apoio imperial. Ali passaram 7 dias até a designação. Yenshin, Wonshang e Huaxin foram então divididos. Antes da partida, boa sorte. Que você também tenha sucesso. Eles lutaram só para tentar recrutar o Qilin Branco ou a Espada Translúcida. Entre esses mestres estava Ma Jin, o líder das Asas Demoníacas. Uma cicatriz profunda no rosto, uma presença imponente e olhos que não hesitavam. Você, Espada Piscante, disse ele encarando Yonshin. Sim, senhor. Você tem espírito. O salão era vasto. Armas, guerreiros, um novo lar marcial. Aqui, vocês aprenderão nossas artes, mas as suas são suas. Wan Chang estava animado, como sempre. A famosa formação Asas Demoníacas. Yenshin também já ouvira falar. Diziam que enfrentaram 24 espadachins da seita Monte Rua sem perder um só homem. Somos autorizados a agir, mas não temos autoridade suprema. Por quê? Porque há perigos demais nas sombras, disse Ma Jin, e ninguém quer que um monstro tenha poder imperial. Yenshin compreendia. Wan Chang, em sua inocência, mostrava perspicácia quando falava sobre o império. Um homem de aparência elegante, turbante azul, um dos maiores nomes da espada. Vamos ver do que a espada translúcida é capaz. Ele se aproximava de Yonshin com um sorriso no rosto. Vamos testar sua aptidão. Sou bom em reconhecer talentos. É mesmo? Respondeu Yonshin firme. Na seita do Forte Desolado, o verdadeiro treinamento apenas começava. Entre sorrisos, cicatrizes e nomes, em sua testa. Sua presença era límpida, como o som de uma espada no ar calmo. Até mesmo a arte da espada tríplice de uma criança de 10 anos tem vento de espada. Dá para perceber como empunham a lâmina, qual é a sensação. Aqui em Asas do Demônio, há uma garota chamada Baek Mirie, cuja espada é soberba. Procure orientação com ela, sua noção é excepcional. Yonshin apenas assentiu. Não havia necessidade de mais palavras.
Ele circulou seu ki e seu manto branco começou a esvoaçar como bandeira em tempestade silenciosa. A energia dinâmica da família Jong manifestava-se por completo, chamando a atenção dos guerreiros das asas demoníacas. Me chamam de Chongmyang, sou de Yangyang. Xinge, Jongyonshin. Ah, então existe um lugar assim. Um leve riso, o suficiente para expor sua leveza. Yonshin pegou sua nova espada, presente do Forte Desolado, a Espada Desolada. O grito agudo da lâmina ecoou como um chamado, e até mesmo Hyun Wanshang veio correndo da sala ao lado. Havia rumores sobre uma ferraria anã naquela região. Se fossem verdadeiros, explicariam a qualidade excepcional das armas até mesmo entre os recrutas. Os anões, ao contrário dos elfos graciosos e refinados, eram lendas por suas criações silenciosas e imbatíveis. Mostre-me sua espada veloz, Chongmyang pediu, com naturalidade. Yonshin assentiu. A mão que segurava a espada desolada tremia de leve, um resquício do treino anterior. Quando Chongmyang desembainhou sua arma, Yonshin percebeu suas mãos calejadas, sua musculatura discreta mas afiada como lâmina e um olhar que perfurava sua alma. Não era só habilidade, era clareza. Não se preocupe, aqui se mostra técnica, não ego. A tensão foi limpa como poeira ao vento. Nada mais existia a não ser o som da respiração. Com um salto explosivo, Yonshin avançou. A técnica, superando o começo, se mesclava ao corte inicial. A espada desolada rugiu. Em apenas um golpe, 5 passos do inimigo foram anulados. O segundo movimento, com a espada veloz, produziu um som que parecia cortar um tufão. Era como nadar no vento. Bang! O impacto foi tão forte que seu braço adormeceu. Um choque percorreu seu corpo como uma corrente elétrica. Ainda assim, ele não caiu. Concentrando seu ki nos pontos do joelho direito, girou sobre o pé firmemente plantado. Um contra-ataque vindo de um ângulo cego. Sua lâmina quase tocou a nuca de Chongmyang, que respondeu com um ataque rotacional perfeito. A troca foi rápida demais para ser seguida por olhos comuns. Yonshin se esquivou por instinto. A arte da ponte de ferro o salvou de uma lâmina que cortou o ar à altura de seu nariz. Ele chutou, e no giro que seguiu, algo prendeu seu pé, a bandana de Chongmyang. Ela voou. Cabelos dourados, orelhas longas, uma origem impossível de ocultar. Como eu pensava, um elfo. Yonshin não recuou, apenas firmou a espada diante do novo entendimento. Mas antes que retomassem o combate, o silêncio no campo falou mais alto. Todos o encaravam. Chongmyang observava Yonshin como se tivesse visto um milagre. Como estava? Você disse que avaliaria meu talento. Silêncio. Eu sei que se conteve, seja honesto comigo. Mais silêncio. Quantos anos você tem? Perguntou Ma Jin, rompendo o ar. 15, mas isso importa? O que importa é a habilidade. A resposta causou ainda mais murmúrios. Isso é monstruoso. Não, isso é um erro dos céus. Mesmo com percepção sensorial, isso é além. Ma Jin chamou outro guerreiro, Wonchang, mas todos os olhos ainda estavam fixos em Yonshin. O treinamento prosseguiu. Ma Jin agora ensinava sobre a formação asas demoníacas. Espada, palma, cajado, lança, a escola aceitava tudo. O essencial era o corpo, o instinto, a adaptabilidade. Nossas artes são para o caos, para o imprevisível, uma técnica pura e inútil se o corpo falha. Yonshin ouviu cada palavra como se fosse revelação. Ma Jin então demonstrou. Com um golpe único e relaxado, destruiu uma torre de tijolos. A técnica ideal não é medida pela força, é medida pelo momento. Yonshin entendeu. Adaptabilidade, criatividade, instinto. O significado da técnica não se explica, se pratica. E ainda assim, em seus olhos, um brilho se acendeu. Eu posso otimizar isso. Enquanto a poeira dos tijolos ainda caía no chão, um raio azul celeste brilhou em seus olhos. A mão se ergueu levemente e o caminho da técnica começava a mudar. Fala galera! Se você chegou até aqui, já sabe, esse é só o começo. Tô começando agora nesse estilo de vídeo, aprendendo na raça mesmo, e ainda tem muita coisa para ajustar. Mas a vontade de contar essas histórias do jeito certo, essa tá gigante. Se curtiu o vídeo, deixa aquele like, comenta o que achou e, principalmente, manda aí suas sugestões, de melhorias, de próximas novels ou manhas que você gostaria de ver aqui no canal. Esse canal é feito para quem ama essas histórias tanto quanto eu. Então vamos construir isso juntos.
Valeu por assistir até o fim, e se puder se inscrever, já ajuda demais. A gente se vê no próximo capítulo.